Oi, oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Altar Call Podcast. É muito bom ter vocês aqui de volta hoje. A gente teve um período que a gente não conseguiu gravar muita coisa. Aconteceram algumas coisas, mas estamos de volta pra glória de Deus. Aleluia. Eu acho que como dá pra claramente perceber, eu estou sozinha hoje. E, enfim, como eu falei, muita coisa aconteceu. A Joy e o schedule dela e o meu foi, sabe, incrível esses últimos tempos. A gente tem feito 1000 coisas num dia de 24 horas. E pra gente o dia parece que tem durado 39 mil, entendeu? Mas faz parte. Então foi meio difícil conciliar essas coisas tudo de schedule, de horário pra gravar, negócio de edição e tudo. Então, a gente achou melhor não deixar isso impedir a gente de fazer o que cada uma tem sentido de Deus de fazer. Então é isso que esse episódio vai ser, na verdade. E falar bem a verdade aqui pra vocês, eu estou um pouco nervosa, porque eu não gravei nada assim, sozinha, desse jeito, assim. Mas Deus tá comigo. Eu tenho certeza que foi Ele que colocou esse tópico no meu coração. Então, ignorem se eu estiver um pouco nervosa, porque eu tô, mas vocês vão fingir que não estão percebendo, tá bom? Mas enfim, se você não conhece, o Altar Call Podcast é um lugar, um espaço onde a nossa fé ganha vida por meio de experiências, por meio de testemunhos e principalmente por meio da palavra. E vai ser na palavra que a gente vai andar hoje. E eu queria falar sobre uma coisa que é muito pessoal pra mim. E eu não sei nem por onde começar, na verdade, né? Se vocês me verem olhando pro lado, é porque estão as minhas anotações, porque se eu não tiver anotações, se com anotações eu me perco, imagina sem, né? Mas enfim, dando um contexto de como esse tópico foi colocado no meu coração, a minha igreja, a gente tem feito noites de Aviva, né? Noites, que é o nome do culto. Que são noites e cultos e tal, pra gente pedir por esse avivamento, pra gente orar, pra gente interceder, pra acontecer o avivamento. E em um desses cultos eu estava lá, eu sou do Ministério de Dança, pra quem não sabe, tava lá na minha, sabe, dançando no meu cantinho, e um monte de criança veio dançar comigo. E aí, nisso que eu tava vendo essas crianças dançarem, eu meio que me vi nelas, sabe? Porque eu cresci na igreja e tal, e eu conheço a história de algumas das meninas que estavam dançando, as crianças, e eu sei que muitas, ou é só ela que vai pra igreja, ou ela e mais algum outro membro da família, e isso me deixou chorando aos prantos na igreja, porque eu me vi nelas, sabe? E apesar de eu ter crescido na igreja, não foi sempre que a minha família toda esteve na igreja. Então isso tocou muito no meu coração e eu orei muito sobre isso. E aí, assim que eu cheguei em casa, eu já comecei a escrever sobre esse tópico, que é o que a gente vai falar hoje, que é quando os filhos se tornam meio que um pilar espiritual dentro de casa. E eu vou deixar meu telefone aqui, porque como eu falei, acho que eu nem falei isso na verdade, mas eu tenho um pouquinho de problema de distração. Então às vezes eu não quero nem tá olhando, mas aí a tela acende, aí eu olho. Mas enfim, a gente vai falar sobre esse tópico e, como eu falei, eu contei um pouquinho de como eu cresci, então esse foi meio que o meu contexto da minha infância. Eu sempre orava pro meu pai se converter, ou pra minha mãe mudar em certos aspectos, ou pra, enfim, minha família ser mudada, a história da minha família ser mudada, e pra glória de Deus aconteceu. Mas eu sei que muita gente ainda tá passando pelo processo, pelo deserto. E eu acredito sim que existe esperança, mas eu também reconheço o quão difícil é estar nessa posição, onde o que era pra ser onde os filhos estão recebendo do que os pais estão transbordando, meio que é virado, né? Ao contrário. E eu sei que isso é muito difícil, eu sei que tem muitos desafios. E eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso hoje. Então, eu acho que todo mundo já escutou a frase, porque você tem que fazer o que eu falo e não o que eu faço. Mas eu acho que a gente sabe muito bem que não é sempre assim que acontecem as coisas, né? Porque na mente da criança, e a psicologia explica isso,
ela escuta o que você tá falando, mas o que você faz é o que ela vai repetir. Então, por exemplo, se eu tô falando pra uma criança, não fala desse jeito com a sua irmã. Só que você tá brigando com ela falando isso. Então ela vai associar que, tá, mas se ele tá brigando comigo, por eu estar brigando pela minha irmã, então, sabe, uma coisa não faz sentido. Não tem como você ensinar algo, não fazer algo, porque a criança não entende isso. E é muitas vezes isso que os pais também não entendem, que vocês podem estar ensinando o quanto vocês quiserem, mas se a vida de vocês não mostrarem isso, a vida do filho de vocês não vai ser impactada por causa da falta de exemplo. Isso é uma coisa muito forte. E é uma coisa um pouco pesada de falar sobre, porque eu sei que tem pais cristãos que também não são os melhores exemplos dentro de casa, e eu acho que é tempo da gente olhar pra dentro de si, tanto os filhos como os pais, e ver no que a gente precisa melhorar. Então, sobre essa questão dos filhos copiarem, é uma coisa que eu vejo muito acontecer em situações onde os pais talvez não estão tão firmes, ou talvez nunca estiveram firmes, e os filhos tentam se aproximar de Deus. Porque querendo ou não, tem alguns hábitos, alguns costumes que você meio que cresceu com isso, então ao longo da sua vida a tendência de você só imitar o que seu pai e sua mãe fez é muito grande. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem pra você, o que Ele planejou pra você ser e pra você fazer é muito maior do que qualquer tipo de tendência que você possa ter. Então esse era o primeiro ponto que eu queria falar, só sobre corrigir algumas coisas, antes de entrar na parte da realmente de quão difícil é viver esse peso, que não era pra ser dos filhos. Eu queria só deixar claro que o exemplo em si e o tipo de vida que você vai levar não precisa refletir a vida dos seus pais. Não precisa refletir os erros, não precisa refletir os momentos que eles não representaram Jesus. Você não precisa carregar isso. Só porque o casamento dos seus pais não deu certo, não significa que o seu também não vai dar certo. Isso é uma coisa que eu também tive que aprender, porque graças a Deus meus pais, eles tiveram um encontro com Jesus tão forte ao longo do tempo, que eles foram se perdoando, que eles foram mudando algumas coisas, mas durante a minha infância, a infância da minha irmã, não foi assim, né? Então isso é uma coisa que eu também tive que aprender, que só porque eu passei por esse momento difícil de ver coisas difíceis, não significa que a minha vida também iria refletir aquilo, sabe? Então essa era a primeira coisa que eu queria deixar, pra você confiar em Deus, pra você confiar nas palavras que Ele tem sobre a sua vida, porque não importa de onde você veio, não importa qual situação você foi criado, não importa o que já te falaram sobre o seu futuro, mas o que Ele tem é a palavra final. E falando mais sobre sobre a questão de carregar esse peso, que é meio que ser um pilar espiritual dentro de casa, eu tenho certeza que, tipo assim, que não é algo que Deus queria que fosse o ideal, vamos dizer assim. Porque eu acho que tem muitas coisas que são essenciais, e eu acho que uma delas é o ensinamento do pai e da mãe, sabe? Ensinar a criança no caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer ela não vai se desviar dele. Mas se não tem ninguém ensinando essa criança, eu acredito sim que Deus, Ele é o maior professor de todos, Ele é o melhor pai de todos, mas, querendo ou não, vai ter algumas coisas que essa criança vai ter que aprender no jeito difícil, né? Ok, continuando, sorry. O erro de pessoas tem consequências, né? Então, quando você passa por essa situação onde seus pais decidiram se afastar da palavra de Deus, a gente, como filho, a gente fica meio que achando que a obrigação é nossa pra eles conhecerem a Deus, e eu acho que tem muita coisa que é assim, a nossa responsabilidade, sabe? A gente precisa representar Jesus, a gente precisa pregar o evangelho, mas a gente não pode se culpar pela falta de crença do outro, sabe? Ou então, a gente também não pode se culpar pela falta de exemplo da outra pessoa. E eu acho que muitas vezes isso acontece principalmente em lares onde o filho conheceu Jesus primeiro, sabe? A filha conheceu Jesus primeiro. E aí a gente fica meio que entrando nesse ciclo de achar que
Não, porque se eles não conhecerem Jesus, a culpa é minha. Não, porque se eles não mudarem de atitude, a culpa é minha. Quando a Bíblia fala que o fardo de Deus, sabe, o fardo de Jesus é algo leve. Então a única coisa que você precisa se preocupar é de representar ele na sua casa, representar o amor dele na sua casa. E o resto vai se aliando, o Espírito Santo que convence, não é o que você faz, não é o que você fala. Isso tudo pode até cooperar para o que Deus tem para fazer, mas não é a fonte, sabe? Não é a fonte da mudança deles, não é a fonte da situação, da mudança da situação da sua casa. Gente, provavelmente esse podcast vai ter, 1001 cortes. Porque eu tô acostumada a fazer o quê? A fazer vídeo pro Instagram, sabe? Vídeo de 2 minutinhos falando, e aí você corta, você edita, você grava de novo. Então isso daqui tem sido muito interessante. Essa tentativa de gravar sozinha tem sido bem interessante. Mas enfim, eu queria ler lá com vocês Mateus 11, 28, 30. E eu vou pegar minha Bíblia. Ok, Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então esse foi o versículo que, na verdade, eu tinha acabado de citar, né? Mas esse ensinamento de Jesus é algo que eu creio que precisa ficar muito, muito, muito no coração daqueles que encontraram a Jesus primeiro na sua casa, sabe? Porque o jugo dele é leve, sabe? O fardo é algo suave. E se você estiver cansado, se você estiver exausto, porque vai ter situações que você vai querer voar na cara de alguém, sabe? Vai acontecer. Vai ter situações onde você simplesmente não vai querer representar Jesus, porque não é o que você tá sentindo, sabe? Eu posso estar sentindo algo que contraria a verdade que eu sei sobre a minha própria vida, de acordo com Deus. E aí é uma questão de escolha, é uma questão de autocontrole sobre o que você vai escolher representar, se é o seu sentimento ou se é a verdade de Deus. Então, eu creio muito que esse versículo precisa estar marcado nos corações dos filhos que passam por essa situação. Porque, como eu falei, eu não creio que é algo que Deus tinha como ideal para uma família, sabe? Mas a gente vive num mundo onde nem todo mundo conhece a Jesus, onde alguns que conheceram a Jesus se afastaram depois de um tempo. Então, isso vem sido normalizado, sabe? E eu acho que muitas vezes a igreja prega muito sobre os pais trazerem os filhos, mas querendo ou não, a realidade de hoje em dia tá mudando, sabe? Eu vejo muito que os jovens estão indo pra igreja sozinhos, e eu não acho que isso é uma coisa que é muito falado sobre, sabe? Na minha igreja mesmo, já teve pessoas que eu conversei que falaram que não ia pro culto de domingo porque era um culto de família e a pessoa não tinha família na igreja, sabe? E isso me machuca muito, não só pelo fato de que a pessoa, querendo ou não, se sentiu sozinha naquele momento, mas também pelo fato de que talvez a gente precisa ter uma responsabilidade maior sobre como a gente está ensinando. E eu já escutei muito falar disso, que minha família hoje em dia serve todo mundo na igreja, né? Graças a Deus por isso, glória a Deus, eu orei muito minha vida inteira pra isso estar acontecendo. Mas eu vejo que muita gente meio que não leva a sério os problemas que a gente passa por achar que é uma realidade fácil, sabe? Ou então, se você tá aí e você não tem paz na igreja, e você acha que só deles estarem na igreja já resolveria todos os seus problemas, não vai, tá? Não vai. Os problemas continuam acontecendo, maturidade ainda é necessária, você ainda precisa de autocontrole, você ainda precisa de sabedoria nas suas palavras. Assim, obviamente que é uma bênção muito grande ter todo mundo na igreja, mas se você olha pra alguém com um olhar de inveja, pensando que a vida da pessoa não tem defeitos nenhum, só porque a família dela tá na igreja, então acho que é hora de você olhar pro seu próprio coração e não pra família do amiguinho, sabe? E várias vezes as pessoas, falam, ai, porque eu não imaginava que esse era seu testemunho. Gente, graças a Deus, né? Porque significa que Deus realmente fez uma mudança. Mas só porque ele fez uma mudança,
não significa que não tem batalha, que não tem problema, que não tem tudo isso, entendeu? Então, eu queria deixar também alguns conselhos de alguém que, como criança, passou por isso, de como criança teve a responsabilidade de estar orando para que meu pai conhecesse Jesus, para que minha mãe se aproximasse de Jesus. E acho que o primeiro deles é: seja sábio nas suas palavras, no que você for falar, porque muitas vezes a gente quer levar eles pra igreja, a gente quer levar nossa família pra igreja, mas a gente esquece que, assim, eles não estão lendo a Bíblia. Então, se eu fosse a Bíblia que eles forem ler, o que eles estão lendo? Sabe? Se tem alguma briga, eu fico fora de casa, eu não quero falar com ninguém, eu não quero olhar na cara de ninguém. Que Jesus é esse que tá sendo representado ali pra sua mãe? Sabe? E requer muita maturidade de entender que o erro do outro não justifica o seu erro, sabe? E isso em todo tipo de relacionamento. Mas eu acho que principalmente dentro de casa. Eu vejo muita gente falando: ai, porque eu sou assim, porque minha mãe é assim, minha avó era assim. E eu fico tipo assim, sabe? Porque eu já pensei assim, eu já pensei em tipo, eu ajo de um jeito assim, assado, porque minha mãe agiu de um jeito assim, assado. E aí a minha mãe ia e falava: mas eu sou assim porque porque minha mãe é assim, ou seja, minha avó. Mas enfim. E eu acredito que a partir do momento que você tem consciência de ver o impacto que a ação de alguém teve na sua vida, você também tem a consciência para perceber que aquilo não precisa mais te impactar mais. Não precisa. Gente, português hoje não tá fluindo. Mas vocês entenderam, sabe? É uma coisa que, tipo assim, se você tá reconhecendo que aquela pessoa te afetou fazendo isso, te afetou falando aquilo, então você também já pode ter a maturidade de entender que aquela mudança de atitude em você depende de você. Sabe, você não precisa estar jogando aquela culpa porque aconteceu no seu passado, na sua infância, porque Deus, ele continua sendo Deus, certo? Então, independente da infância que você teve, Deus, ele vai continuar sendo Deus. Sabe, não importa se você cresceu com os 2 pais na igreja, bonitinho, filho de pastor, sabe, que tava lá todo domingo fazendo EBD. Ou se você cresceu, nunca nem tinha escutado de Jesus, e aí foi conhecer Jesus com 18, 19, 20 anos na cara. Sabe? Ele ainda continua sendo Deus e ele ainda tem poder para transformar. Então, você colocando a culpa do seu comportamento na sua infância ou em outras pessoas, meio que tá falando: Deus, então essa parte você não toca. Sabe? Você pode transformar tudo, mas essa parte você não toca. E eu não acho que esse é o plano de Deus pra nossa vida. O segundo conselho que eu queria deixar é: escute conselhos bons. Sabe? Seja sábio em quem você vai escutar os conselhos. Tem muita gente que não tem muita coisa boa pra falar. E se a gente for escutar o conselho de talvez um amigo que talvez não conheça Jesus, ou talvez algum amigo que também tem um relacionamento ruim com os pais, não vai te levar para os melhores lugares, sabe? Já deu uma travadinha, não sei em qual momento específico parou, mas não fique esperando que uma ajuda vai, tipo assim, cair do céu na sua vida. Vai atrás do discipulado, vai atrás da liderança, vai atrás de ser liderado. E isso é uma parte muito importante do evangelho, sabe? É ser discipulado, é aprender com outras pessoas, com outras vidas que têm mais sabedoria, que têm mais experiências. E isso é muito lindo. E às vezes, realmente, a gente não vai encontrar isso dentro de casa. Mas não significa que a gente não vai encontrar. Então, procure ser discipulado, procure ter alguém que você olhe e fala: uau, eu admiro muito essa pessoa, eu admiro a experiência de vida que ela tem, eu admiro o que ela tem pra falar, então eu preciso andar perto dela. Eu acho que é isso que eu queria compartilhar. Como eu falei, foi uma experiência nova, estar gravando sozinha, estar falando aqui só com a câmera, mas eu creio que Deus, ele tem muito pra fazer. E eu espero que os próximos sejam mais de boa, que eu não fique tão nervosa como eu tô hoje. Mas, enfim, tudo vai ser no tempo de Deus, do jeito que ele quiser. E eu tô aqui só pra falar o que ele mandar. Então esse tópico foi um dos que ele mandou.
E eu acredito que vão ter muitos outros no nome de Jesus. Eu espero que alguma coisa que eu tenha falado sirva pra você ou sirva pra alguém que você conhece. Então, se isso serviu pra alguém que você conhece, por favor, não deixe de compartilhar, não deixe de mandar. E esteja em oração, tanto por mim quanto por esse projeto do podcast. E é isso. Eu espero que tenha tocado o coração de vocês. E eu queria terminar com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada, meu Pai. Obrigada, Pai, por essa gravação linda, por essa mensagem linda que o Senhor nos trouxe, Pai. Eu peço, Senhor, para que se tem algum pai ou alguma mãe escutando nesse momento, que eles possam entender o impacto que eles têm na vida dos filhos, Senhor. Que eles possam entender que eles precisam demonstrar, que eles precisam refletir, que eles precisam caminhar no seu amor, meu Pai, a todo momento. Senhor, que no nome de Jesus, Pai, se existem filhos agora escutando ou assistindo isso, que se sentem sobrecarregados com essa responsabilidade de pregar o evangelho dentro de casa a todo momento, porque não tem outra pessoa que pregue, eu peço para que o Senhor conforte o coração, lembre da promessa que o Senhor tem sobre a vida deles, meu Pai. Eu peço para que o Senhor dê estratégias, dê sabedoria, dê discernimento, meu Pai. Eu peço, Senhor, para que a situação da vida de cada um, na casa de cada um, seja mudada, meu Pai. Não deixe eles desistirem de orar sobre isso, meu Pai, porque a nossa oração tem poder e o Senhor nos escuta, o Senhor nos vê e o Senhor sabe o que está acontecendo, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui conversando, falando sobre esse tópico. Por experiência, Senhor, eu glorifico a Deus por tudo que a minha família viveu. E eu oro, Senhor, para que muitas e muitas e muitas outras possam também chegar a esse conhecimento de Ti, meu Pai. No nome de Jesus é o que eu já te agradeço. Amém. Amém, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu sinto que essa luz deu uma mudada ou eu tô doida? Acho que eu tô doida. Acho que eu fiquei muito tempo de olho fechado. Mas enfim. Espero que vocês tenham gostado. Orem por mim, como eu falei. E é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio.